vamos lá, André. Conta, primeiro, em linhas gerais, e foi uma matéria bem longa, né? Eu vi que vocês foram, acho que a Cotia. Quanto tempo de apuração, André? Alguns meses aí, indo Meses. e voltando, sim. Estamos desde o final do ano passado investigando essa história, e aí é um vai e volta, tenta marcar, aí tem que desmarcar, e aí vai atrás de evidência, vai atrás de documento. É um processo trabalhoso. André, exatamente o que aconteceu, cara? É uma fábrica de batismos, é isso? É isso, né? A gente revelou aí nessa matéria a existência de um esquema aí de falsificação de batismos na Igreja Adventista, especificamente na Associação Paulistana, que é uma região administrativa adventista aqui da cidade de São Paulo e algumas cidades da região metropolitana, além de alguns esquemas com reembolso de notas fiscais. E a gente conseguiu investigar essa história graças a uma fonte que tinha feito parte do esquema, era um dos laranjas mais importantes aí do esquema, ao denunciar toda a falcatrua para a tesouraria da associação, ele foi demitido. Que é isso, cara? Então, graças a ele, a gente conseguiu aí investigar essa história, ter acesso a alguns extratos bancários, ver umas transações estranhas. Conseguimos entrevistar algumas pessoas que foram pagas para se batizar. Uma delas, que é uma das protagonistas aí do nosso artigo, chegou a se batizar 10 vezes. 10 vezes, André? 10 vezes. Chegava, segundo eles, tinha mês que ela se batizava todo final de semana. Que é isso, cara? E recebia um Pix a cada batismo, é isso? Ou Pix, ou uma nota de 100, geralmente uns 100, 150 reais, dependendo se ela conseguisse levar os filhos, 1 ou 2 ou 3 filhos, assim, a partir de uns 10 anos de idade. Ela disse que uma vez levou até o filho de 6 anos, ele teve que ficar nadando no tanque batismal. E uns 100, 150, uma cesta básica. Se ela levasse mais gente com ela, ela ganhava mais dinheiro para dividir com as outras pessoas. Ela, obviamente, é uma pessoa socioeconomicamente muito vulnerável, mora numa casa, numa comunidade no alto de um morro, uma casa de madeira, num morro que é um barranco, que ela mesma confessou para a gente que tinha medo de deslizamento por causa da situação que estava o barranco. E as pessoas que ela levavam também eram pessoas em uma situação parecida, né? E aí todo mundo recebia 100, 150 reais. Isso, na melhor das hipóteses, né? A gente entrevistou gente que recebeu 50 reais só. E uma cesta básica para se batizar. André, vamos explicar um pouquinho. Eu demorei para entender como funcionava. Recentemente eu conversei com um pastor e ele me explicou. Os adventistas têm metas de batismos. Sim. E essa meta é uma meta assim, tipo, para mostrar que a igreja está crescendo, precisa cumprir as metas de batismo, e quem não cumpre as metas pode ser eventualmente punido, inclusive com uma transferência para uma igreja menor. Confere? Exatamente. É assim, Pablo, a gente tem como muitos de vocês já sabem, os pastores na igreja adventista, eles são contratados diretamente pela administração superior, né? Eles não são pagos pela igreja local, é a administração superior que vai realocando o pastor de um distrito para outro. Eles são os embaixadores da administração dentro da igreja local, e não o contrário. E aí, como eles são pagos pela administração, a administração consegue exigir algumas coisas deles, entre elas, metas de batismo. Essas metas de batismo não são, como eu posso dizer, completamente oficiais, então não dá para você dizer que você tem um critério de avaliação claro, assim, tipo, registrado no papel, a partir de tantos batismos você está aprovado, a partir de menos, não, porque aí ia ficar muito feio, né? Então é aquilo, chega no concílio, começo do ano, com os pastores, a liderança chega e fala, a meta esse ano é tantos batismos. Quem consegue, legal.
Quem não consegue, o chefe vai chamar para conversar. Se passar muitos anos aí o cara não atingindo as metas, ele pode ser... ele com certeza não vai progredir na carreira ministerial, porque você pode evoluir na carreira, né? Começar a receber mais e tal. Com certeza você não vai subir na carreira se você não atingir essas metas, a menos que você tenha muitos amigos importantes. E se continuar, você pode ser transferido para um distrito com uma igreja pequena, com igrejas consideradas difíceis. Você pode ser, entre aspas, rebaixado a ser capelão de um colégio adventista ou de um hospital adventista, que na cabeça dos pastores é um rebaixamento, né? Pelo menos aqui no Brasil. E por aí vai. Por aí vai. Então, assim... André, olha, não tem como não fazer um paralelo com a forma que a Universal gerencia os pastores. Uhum. A única coisa é que alguém teve uma ideia de santificar, com todas as aspas possíveis, de não, nós queremos ser aguerridos para ganhar almas. Mas, assim, pessoas igual a arrecadação, concorda? Sim. Mais gente chegando, mais arrecadação para a igreja. Ou seja, nessa estrutura, primeiro você citou, você é sempre muito elegante para citar as coisas, você citou que as metas não são claras, que isso não fica, que isso, assim, os pastores não têm acesso para poder comparar, de repente, isso é tudo mais ou menos embaixo do pano. Ou seja, cara, cada vez mais parece com o sistema da Universal, só que em vez de falar de arrecadar mais dinheiro, é de batizar mais pessoas. E como na própria Universal, a gente já divulgou vários casos de pastores que não estavam chegando na meta e foram ajudados por colegas da região. Uhum. Então, tipo, transferiram uma parte daquilo que eles arrecadaram, não mandaram para a sede e mandaram para o amigo. E depois, quando eles são pegos, os caras são humilhados, demitidos. E o humilhados e o demitidos, eu também ouvi de alguns amigos bem recentemente o quanto eles são humilhados cada vez que eles não cumprem a meta. É uma coisa pública, no meio de todos os pastores, eles são alvo de chacota. E são essas mesmas pessoas que fazem chacota que receberam a unção de Zacarias e estão em silêncio nesse período agora, André? Pois é, esses casos que você está descrevendo ainda tem algum altruísmo aí, né? De uns pastores transferindo dinheiro para os outros para ajudar eles a se segurarem. Nesse caso, cada um por si, salve-se quem puder, nesse que a gente investigou aí, porque o que acontece? Além de tudo isso que eu falei, se você consegue cumprir, se você tem números altos de batismo, você consegue pedir mais verba de evangelismo. Se você tem um caixa maior de evangelismo, é mais dinheiro que você pode tirar com nota fiscal. Então, assim, claro, o cabeça do esquema aí, que era o pastor Ari Celso Cidral, segundo as nossas fontes, ele não precisava de tudo isso, ele era o diretor de evangelismo da associação, né? Então ele tinha acesso direto à tesouraria, ele só pegava as notas fiscais, levava lá e pegava o dinheiro. E aí, claro, quais dessas notas são... Porque ele pode simplesmente levar a nota e falar, gastei esse dinheiro aqui com alguma campanha evangelística, pede o reembolso. E aí, claro, os sistemas de transparência, de auditoria, para garantir que essas notas fiscais são, de fato, gastos que ele teve, esses sistemas são quase inexistentes no nível da associação. No nível da igreja local, ele é bastante forte. Assim. Agora, nos níveis de associação, união, etc., que é onde o bicho pega mesmo, o negócio é mais complexo. Então, assim, tem muito incentivo para você falsificar batismo. Você tem muito a ganhar fazendo isso na igreja adventista. Então, até olhando para o tanto que o pastor tem a ganhar fazendo isso, é até surpreendente que a gente só tenha trazido essa história agora. Que ninguém tenha publicado algo sobre isso antes. Porque é muita coisa a ganhar fazendo isso. E claro, isso não necessariamente se reflete no aumento da arrecadação da igreja.
Até porque geralmente esses números inflados são na periferia, na comunidade. Essa galera não tem dinheiro para dar de dízimo. E de fato, muitas vezes não dá. Porque o que acontece? A igreja adventista, ela tem e acho que é o caso da Universal também, tem uma taxa de saída muito alta. É uma porta giratória, né? Então, assim, na última década, 70% do número de membros que entrou na igreja adventista mundial saiu. Ou 70%? seja, 70%. Então, assim, entrou 1 milhão, 700 mil saiu. Não 700 mil desse 1 milhão que entrou, né? Mas uma quantidade equivalente aí. E no caso de jovens, assim, entre os 20 e 30 anos, ficou negativo. Saiu mais gente do que entrou. Então, a igreja tem uma taxa de crescimento muito frágil. Assim, ela só cresce no sul global e não cresce mais nos Estados Unidos, Europa, não sei o quê, não cresce mais, só cresce aqui embaixo. E mesmo aqui embaixo tem esse problema. Então as taxas de crescimento da igreja já são meio enganosas, assim, porque elas têm que levar em consideração essas taxas de saída que as taxas de entrada são superestimadas e as taxas de saída são subestimadas. Porque muita gente que consta lá como membro não está mais indo na igreja, tem muita gente que, enfim. Ou seja, André, lá na TV Adventista, lá na Novo Tempo, não gostam de esmalte, de maquiagem, mas é porque está no lugar errado. Maquiagem tem que ser nos balanços da atuação da igreja. Exatamente. Então, assim, tem que manter uma das... Apesar de não render dízimo, isso é importante como maquiagem mesmo, é isso. Você tem que manter essa aparência que a igreja está crescendo. E assim, final do ano passado, os dois principais candidatos à presidência aí da Associação Geral, né, que é a administração mundial, entre aspas, da Igreja Adventista, os dois principais candidatos, entre eles um ex-presidente aqui da igreja no Brasil, que é o Ayrton Coller, os dois estavam numa campanha de batismo massiva na Papua Nova Guiné, que batizou quase 300 mil pessoas em uma semana. Que é isso? 300 mil? 300 mil. E aí eu te pergunto, adventistas do mundo inteiro já estavam perguntando, questionando quantas dessas pessoas receberam estudo bíblico, quantas das pessoas estavam sendo acompanhadas, recebendo discipulado, estavam sendo atendidas pela igreja de fato. Mas agora, depois dessa história que a gente investigou, a gente fica desconfiado até de que tem a coisa pior, né, quando aparecem os batismos em massa, assim, né? Porque se uma associação aqui que a gente investigou com um pastor, com os obreiros ali, uns laranja, e os pastores de igreja pagando, conseguiram falsificar mais de 600 batismos. Uma associação. Quantos foram? Mais de 600. Mais de 600 batismos. Mais de 600. Então, assim, uma associação conseguiu fazer isso, né? Então, quanto do crescimento da igreja é real, sabe? E assim, a gente está falando de gente que foi paga para se batizar. Claro, esse obreiro que foi a nossa fonte, ele mora na periferia de Cotia, então ele conhece de perto as pessoas da comunidade. É daí que ele conhece, então ele falava, esse pessoal está precisando de uma cesta básica, vou chamar eles, tal, porque quando surgiu a demanda, né, é uma forma deles ganharem um dinheirinho aí para pagar as contas. Mas ele também tinha outras formas também. Então, ele mesmo falou para a gente que recebeu de um colega que trabalhava com uma empresa de uma concessionária, recebeu um monte de foto de RG, que tinha lá no banco de dados das concessionárias, e aí ele botava lá como se fosse ficha batismal. Então a gente conversou com gente que estava frequentando a igreja, não podia se batizar porque não se adequava aos padrões da igreja. Tipo, o cara estava casado com uma mulher, mas ele ainda não tinha se divorciado formalmente da outra, e aí para a igreja ele não pode se batizar. E eles estavam tentando se batizar, mas eles já constavam como batizados em outra igreja do outro lado da cidade. Que é isso? E eles não sabiam como. Então, assim, é uma história pior que a outra. Quando a fonte, né, que era um dos laranjas, um dos principais laranjas, resolveu denunciar o esquema junto com outro obreiro, ele e o outro obreiro foram demitidos. Os baixo clero, obviamente, foram demitidos.
Os pastores que pagavam pelos batismos foram transferidos de igreja, e o Cidral, que era o cabeça, simplesmente pôde se demitir, ainda recebeu uma homenagem no evento pastoral que estava tendo. Assim. Homenagem. Então, assim, foi eficiente no desvio de dinheiro, nos batismos, qual o quesito? Alegoria, talvez? Não, foi uma homenagem ao ministério, às pessoas que ele ajudou, aquelas coisas clichês, sabe? André, mas é isso. André, não, peraí. Desculpa, isso não. Eu comecei com bom humor, a gente começa rindo, fazendo piadinha, tudo, mas o sangue já vai esquentando. Cara, isso não é possível. Não é possível uma coisa dessas. A gente falou em desvio de dinheiro via notas falsas, aí nós estamos falando da ordem de quanto? Centenas de milhares de reais. Centenas de milhares de reais. E o cabeça teve oportunidade de pedir demissão e foi homenageado. Sim. A gente tem, como a gente conseguiu os extratos bancários do Laranja, a gente viu que ele recebeu em reembolsos da Igreja Adventista pelo menos mais de 200 mil reais. Desses 200 mil reais, sim, a maioria era repassada para o Cidral. Então, chegava o dinheiro na conta dele, passava para o Cidral. E aí o Cidral retornava, sei lá, 100 reais, 200 reais. Então, assim, ele era o Laranja, mas é isso. Ele recebia, ficava com uma miserinha ali, porque é isso, né? Ele é o bucha de canhão. Então fica ali com trocado, e aí os caras de colarinho branco que estão ficando com o dinheiro mesmo vão embora, podem se demitir com altas honras, e aí o cara que denunciou o esquema estava envolvido, ele em nenhum momento tentou fingir que era inocente conversando com a gente, ele contou toda a participação dele. Mas ele denunciou. E ele era dos envolvidos era o mais vulnerável socioeconomicamente, né? Ele foi demitido, não só foi demitido, como foi censurado pelo presidente da associação para não arranjar emprego em outros lugares da igreja. E os filhos dele perderam a bolsa na escola adventista. Ou seja, um dos filhos dele perdeu o ano letivo ano passado. Vai ter que repetir a série que ele estava fazendo ano passado, porque ele perdeu a bolsa no meio do ano, não conseguiu vaga em escola pública, perdeu o ano. A honestidade foi punida. Foi punida. A honestidade foi punida. E quando souberam que ele estava conversando... Exatamente. E quando souberam que ele estava conversando com a gente, ele começou a receber ligações com ameaças. Ameaças. André, uma coisa que me chamou a atenção quando você estava dizendo no início, eu já falei várias vezes aqui, com ou sem vocês por perto, que toda igreja deveria ter uma revista zelota apurando as coisas, porque as pessoas, de repente, olham para o... Isso se chama jornalismo, né? E é um jornalismo junto com o cristianismo de verdade, né, cara? Não é a verdade não liberta, só que esse tipo de verdade demitem, ameaçam, e um monte... Me parece que se o... Como que é o nome do cara? Cidral, né? Cidral. Se o Cidral fosse, vamos dizer, fosse esquerdista, teria sido bem mais fácil ele ter sido punido. Não seria, com certeza. Inclusive, essa é a associação que demitiu o pastor Edson Nunes, né? Foi essa associação? Exato. Enquanto estavam lá demitindo o Edson Nunes por ele ser esquerdista, esses esquemas estavam rolando soltos lá dentro. Você não fica com medo, não, cara? Se o cara foi ameaçado, não dá, assim, uma tristeza, assim, cara, de estar... Caramba. E, ao mesmo tempo, cara, eu fico feliz que você continue para poder continuar apurando tudo isso, mas devo só complementar meu raciocínio. Vocês imaginam, vocês que estão ouvindo a gente, se na Renascer tivesse alguém assim? Se na Bola de Neve apareceram aí alguns extratos, apareceram alguns recibos, apareceram algumas coisas. Mas imagina lá na igreja do Malafaia, lá na igreja onde morreu a bispa agora, que o cara comprou uma casa de 35 milhões. Gente, assim,
a mulher de César precisa, não basta ser honesta, precisa se aparentar honesta, mas depois reclamam da Andressa Urach. Perto desse tipo de igreja, vai ser apóstola mesmo, a Andressa Urach, aí, porque sacanagem é isso que é feito aí por baixo dos panos, cara. Que coisa, que Sim, coisa. É muito revoltante. A gente ficou indignado investigando essa história, a gente ficou com raiva, a gente ficou triste, porque a gente viu a vida do cara se desfazendo, né? A gente viu a vida do cara perder tudo, assim, de não ter certeza se vai ter coisa para comer no dia seguinte para os filhos, porque ele denunciou o esquema. E gente que a igreja devia estar ajudando sem motivo, que devia estar ajudando porque o objetivo da igreja é ajudar as pessoas, estava ajudando sob a condição de que elas se batizassem. Então, assim, R$150 uma cesta básica é o mínimo que a igreja devia fazer por pessoas na comunidade, sem exigir nada em troca. E aí, quando resolve se dignar a fazer isso, faz isso só se a pessoa se envolver num esquema, numa falcatrua. Então, assim, é uma perversão, uma corrupção do... Que evangelho que é esse, né? Que evangelho que é esse? Eu concordo contigo, Pablo. Toda igreja tinha que ter jornalista, tinha que ter um mínimo de transparência aí. A gente começou com a Zelota, acho que eu já falei isso contigo nas nossas conversas aí, que eu queria que a gente não precisasse ter a Zelota, mas precisa, porque não tem transparência, não tem responsabilidade nenhuma, não tem honestidade, enfim. E, inclusive, eu queria aproveitar que você falou disso. Eu não sei se eu mandar aqui no chat do streaming você recebe, mas a gente tem um formulário para receber denúncias anônimas, tá? Com evidências, etc. É claro, tipo, se for só um relato, a gente precisa pelo menos saber com quem a gente está falando, mesmo que essa pessoa não seja identificada publicamente. Mas se você tiver evidências para compartilhar com a gente, quer fazer alguma denúncia para a gente, é só entrar nesse link, ali tem todo o passo a passo para você garantir a sua privacidade, garantir que ninguém vai ter como rastrear de onde veio o seu contato, tá? E a gente não se restringe à igreja adventista, tá? Se você quiser fazer alguma denúncia sobre a outra igreja, pode mandar. Pode mandar que, na medida do possível, das nossas forças aí, a gente vai investigando e acompanhando o que chega para a gente. André, me passa o link no Zap que eu coloco na descrição do vídeo depois, tá? Pode mandar. Eu vou colocar uma coisa, o Técio chamou a atenção do Técio aqui, um jornalista de bom gosto. Cara, me fala um pouco esses quadrões, essas charges que estão na matéria foram... Cara, tanto que eu mudei todo o jeito de divulgar para privilegiar essa arte de vocês aí. Não bastasse o conteúdo ser maravilhoso ainda, nossa, fantástico. Quem foi que fez isso tudo, cara? Quem fez esses quadrinhos foi o meu colaborador de longa data, o cofundador da Zelota. A gente fundou a Zelota juntos, alguns anos atrás. Parceiro de crime aí, o Felipe Carmo. Até pouco tempo atrás, ele atendia pelo pseudônimo de Elias Batista Júnior, porque ele trabalhava dentro da igreja e não podia revelar o nome, porque senão ele seria demitido sumariamente. E de fato foi o que aconteceu, né? Mas ele está aí bem, está aí com a sua autonomia financeira, e aí, graças a Deus, ele pode botar o nome dele num trabalho que a gente criou junto, num filho que é tanto dele quanto o meu, aí a gente faz tudo junto desde que começou a Zelota, e ele é um quadrinista de mão cheia, ele faz quadrinhos há muitos anos, inclusive ele tem uma página no Instagram de quadrinhos que eu vou te mandar no WhatsApp também, que é muito boa, ele faz umas tirinhas sensacionais. Excelente. Tá com uma série de tirinhas agora sobre epístolas do apóstolo Paulo, que estão muito boas, muito, muito boas. Que legal, que legal. Quero conhecer. Só não está com a gente hoje porque está dando aula nesse momento, né? Exato, exato.
André, eu fiquei pensando numa coisa, normalmente rachadinha, cara, tipo, os caras tipo 10%, alguma coisa, o cara recebia 30 mil, 20 mil e dava R$ 100 para o cara, né? Pois Tem um, é. tem um filho, um dos filhos do inelegível aí que tinha uma loja de chocolates aí que é conhecido pelas rachadinhas, ele não ousou ser tão pouco generoso assim, o percentual dele era maior do que desse aí. Será que o irmão Batista vai virar irmão adventista só para ficar com mais coisa, ô Flavinho? Eita coisa, hein? Que coisa. O ungido do Senhor pode pegar uma fatia maior, né? Então, cara, que coisa. Pagou, financiou uma casa em acho que 30 anos e em 1 ano e meio pagou tudo, pagou, liquidou tudo. A casa valia 20 milhões, pagou 5. Enfim, esse pessoal é muito abençoado, esse pessoal evangélico. E me fala uma coisa, bastidores aí, tem mais alguma coisa que vocês já estão apurando? Não precisa contar nada, nem dar spoiler, mas apareceu mais algum caso aí? Sempre tem, né? Mas fiquem de olho aí que nos próximos dias vai sair algo mais internacional, uma colaboração nossa aí com a Spectrum. Não é uma investigação tão aprofundada, mas é uma coisa pesada, porque o governo Trump está afetando a Igreja Adventista em peso. Tá feia a coisa. Nos próximos dias aí vocês vão ver. Para o desespero aí dos nossos gurus de extrema-direita, aí, Michelson Borges publicou um texto comemorando a vitória do Trump. Já sumiu do blog dele o texto. Já sumiu? Já sumiu. Me impressiona a coragem desses caras. Assim, é impressionante como eles são. A falta de coragem, a falta de coerência, né? Não bancam, né? Não. São frouxos. Michelson e todos aqueles outros lá que no período de bolsonarismo aí a gente citou bastante. Todos vocês adventistas, estão vendo, estão passando os nomes na cabeça, é isso, ó, com todas as linhas, frouxos, do ponto de vista do reino de Deus, fracos, nécios, são... Estou tentando pensar em palavras bem elegantes assim, mas estão me fugindo nesse momento. Putz, cara, assim, que prestação de serviço fantástica, André. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho de vocês. E tem lá no site, né? Vou colocar o link também, inclusive para contribuir com o trabalho da Zelota também, né, André? Sim, temos lá o nosso Apoia-se. Vamos começar agora esse ano com os grupos de estudos aí, com os apoiadores. E a gente também tá começando um podcast aí, analisando filmes de terror crentes. Olha só, que legal. Muito bom. Então, fiquem de olho aí. Quem quiser ajudar o nosso trabalho, a gente agradece muito. E claro, quiser ficar mais por dentro aí de tudo que a gente faz, só seguir a gente nas redes sociais, @Revista Zelota em todas as redes. Tirando no X, né, que a gente largou, a página tá lá, mas tá meio largada, porque, né, ninguém merece aquela rede social. Mas é isso aí, e parabéns aí pelo seu trabalho também, Pava. Você faz um trabalho muito necessário aí, obrigado pelo apoio, pela parceria, tamo junto. Olha só, eu só me esqueci de fazer uma menção aqui. A gente citou o pastor Edson Nunes e a gente falou de perseguição, falamos de muitas coisas, mas